Fala pessoal, beleza? Estamos aqui começando a parte especial do nosso curso de Direito Penal e óbvio, com aquele crime inaugural, o crime de homicídio. Pessoal, deixa eu fazer algumas observações porque eu não quero assustá-los. Eu sei que a maioria esmagadora dos alunos, na parte especial, obviamente, vão começar naturalmente pelo primeiro vídeo. Alguns pulam, vão direto para outros crimes que mais interessam, mas para você que está começando nesse vídeo, deixa eu fazer alguns alertas para você não se assustar. Porque o primeiro crime do Código Penal é o crime mais extenso do Código Penal. Há outros extensos também, mas esse é o maior, é mais rico em detalhes. Então ele vai tomar alguns blocos, ele vai ser assim repleto de observações, vai ter muita pegadinha. Falando de homicídio, é um crime muito cobrado em concurso público e é um crime que vem sofrendo nos últimos anos muitos acréscimos. Alguns até frutos de um direito penal simbólico, vou mostrar para vocês. Na prática, no dia a dia, gera muita polêmica, muita discussão, mas vocês vão ver que na teoria e até na prática jurídica acaba sendo inócuo, vocês vão entender. Mas para fins de concurso o que interessa é a inovação. Então eu digo isso para você não se assustar, porque naturalmente em outros crimes a gente vai passar muito mais rápido. Tem crime que em 5 minutos dá para resolver com todos os detalhes, sem nenhum resumo, nada. Dá para resolver com absolutamente todos os detalhes, tá bom? Então no crime de homicídio eu vou trabalhar com vocês aqui basicamente o seguinte. Agora eu vou começar com homicídio simples, vocês vão ver que não tem quase nada para se falar. E depois nós começamos a entrar naquilo que realmente interessa. Homicídio privilegiado, todas as qualificadoras, vou conjugar com legislação penal especial, causas de aumento de pena, homicídio culposo, perdão judicial, enfim, vai ter muita coisa importante. Não se esqueça depois de baixar o material, aliás, até sugiro que faça isso antes da aula, antes de começar a aula, para ir acompanhando comigo. E também, já depois de terminar a aula, realize as questões anteriores que eu separei para vocês, beleza? Vamos começar com o homicídio simples, porque o homicídio simples ele é tão usado em exemplos lá na parte geral, né? Porque ele é tão simples que ele serve para quase tudo, ele entra em todas as regras do direito penal. Matar alguém, simples assim, reclusão de 6 a 20 anos, então as penas mínima e máxima já são penas elevadas comparado com a maioria dos crimes no Brasil, e deve ser, porque aqui se protege a vida. Só que um detalhe, você não pode falar só que protege a vida porque é muito simplório, tá? Diego, podem me derrubar em concurso? Até podem. Então um detalhe, não é só vida, seja mais específico, é a vida extrauterina. É a vida após ser retirada do ventre materno. Porque mais à frente nós vamos estudar os crimes de aborto, e lá é o contrário, é a vida intrauterina. Então vida por vida fica muito genérico. O homicídio ele protege o quê? Vida extrauterina. Além disso, em relação aos sujeitos do crime, simples, é um crime comum. Qualquer pessoa pode praticar homicídio, então um crime comum em relação ao sujeito ativo. Qualquer pessoa pode ser vítima do homicídio, basta estar viva. Crime comum em relação ao sujeito passivo. Crime material, conforme, para quem já assistiu minhas aulas do Intercrime sabe, crime material é aquele cuja consumação se dá após a realização do resultado naturalístico. Aqui no homicídio que vale dizer é o seguinte: só há homicídio consumado quando a vítima morre. Um exemplo clássico, muita gente me pergunta isso, e é uma dúvida normal, porque para você entender melhor, você tem que conjugar com os estudos do processo penal. Felizmente aqui tem aula de processo penal, você vai conseguir fazer isso. Muita gente fala o seguinte: Diego, e nessa historinha que o sujeito deu 5 tiros, a vítima foi para o hospital, estava lá em coma por 9 meses. Só que em 9 meses, esse cara que efetuou os disparos já teve inquérito instaurado, já foi denunciado e tem ação penal por tentativa de homicídio. 9 meses depois, durante o curso da ação penal, a vítima vem a falecer em virtude dos disparos. Ele vai responder por tentativa? Resposta: não. Porque diante dos fatos novos, o juiz vai devolver o processo para o Ministério Público, vai devolver a peça acusatória para ele emendar a peça acusatória. Ele vai incluir a consumação do crime que foi a posteriori, mas foi em razão do homicídio, foi em razão dos disparos. Então o sujeito, veja, a consumação pode acontecer lá na frente, pode acontecer depois de meses, depois de anos. Só quando a vítima morre é que falamos em consumação por se tratar de crime material, beleza? Agora vamos ao primeiro ponto que cai de verdade, cai bastante em concurso, que são as formas de privilegiadora do homicídio. Já adianto para vocês, nós temos 3 causas de diminuição de pena e eu vou comentar cada uma delas. Vamos lá que tá tudo no parágrafo 1º, que diz o seguinte: se o agente comete o crime impelido por motivo de, primeiro, relevante valor moral, ou social, né? Relevante valor social, ou relevante valor moral. Terceiro, ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima. Vamos lá, vamos lá. Eu vou comentar cada uma delas. O juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então tá aqui
as frações de diminuição de pena. Vamos começar pelo primeiro, relevante valor social. Galera, primeiro já vou diferenciar social de moral, porque quando a gente fala de valor social, o valor é coletivo. Sociedade, coletividade. E moral, individual. Individual. Então, qual que é o detalhe? Perceba que é muito interpretativo. Eu vou dar exemplos, vou dar aqueles exemplos clássicos que nunca vão mudar, mas é muito interpretativo. Quando alguém comete o crime imbuído de motivo de relevante valor social, o juiz precisará analisar se aquele valor realmente é importante para a sociedade, é importante para a coletividade. E a coletividade também deve se interpretar conforme as peculiaridades do caso concreto. Porque uma coletividade pode ser um país, uma coletividade pode ser um bairro, uma coletividade pode ser um conjunto de moradores de um condomínio fechado. Tudo depende do contexto. A lei não fala qual é o número de pessoas mínimo para se falar em coletividade. Depende do contexto, é o juiz que vai analisar. Então, em provas de múltipla escolha, o examinador nunca entra nesses detalhes justamente porque depende mais de um processo, de um caso concreto. Então, fique despreocupado em relação a isso. Mas o exemplo clássico do relevante valor social é a morte do traidor da pátria. Vamos lá, qualquer semelhança com a realidade aqui é mera coincidência. Imagine o seguinte, imagine um político que surrupiou os cofres públicos por bilhões, levou bilhões de reais aos cofres públicos e quando foi condenado e iria para a prisão começa a fugir do país. Opa, você cidadão, tá lá armado, você olha o sujeito saindo, cruzou a fronteira já vai ficar difícil buscar. Você vai atrás dele e fala, opa, não vai sair não, e dá um tiro e mata. E aí começa aquele clamor popular, a galera começa a te aplaudir, tá isso, herói, aquela coisa toda. Mas veja, você cometeu um homicídio. Não se estava em legítima defesa. Aliás, não se estava nem diante de um flagrante delito, você não poderia nem prender o sujeito. E aí? Nesse caso, você vai responder por crime de homicídio conforme nós estamos estudando. Mas perceba que o ordenamento jurídico vai lhe dar uma colher de chá. O ordenamento jurídico vai lhe autorizar uma causa de diminuição de pena. Tranquilos? Fácil? Galera, vamos voltar para a tela agora. Então vocês viram aí que o relevante valor social, ele é coletivo. O moral é individual. O moral, o juiz precisará necessariamente analisar as peculiaridades do caso concreto. Porque vejam, a moralidade é puramente pessoal, cada um tem a sua, mas eu vou dar os exemplos clássicos. Diego, o que é um relevante valor moral agora, que é individual, que é pessoal? Dois exemplos. Primeiro, o pai que mata o estuprador da filha. Então imagina um pai que chega em casa, isso aconteceu aqui em São Paulo, mas aqui o promotor, ele denunciou com várias qualificadoras e o júri condenou. Nada a ver, na prática tem situações que rasgam a lei, tá? Na prática tem situações, então cuidado com notícias que você escuta ou lê por aí, porque pode confundir. Pensa no pai que chega em casa e tá lá a filha de 13 anos, e ela fala, olha, fulano abusou de mim. Como assim? Estuprou e tal. O pai, puto da vida, vai até o sujeito e mata. O fato da filha ter sido estuprada é um relevante valor para ele? Claro! Claro que é. Ou então o segundo exemplo, esse é o clássico, eutanásia. Porque a eutanásia não é admitida, não é tolerada no Brasil, é homicídio. Como que seria a eutanásia? Imagina que eu tenho um pai no estado terminal, ele pode estar ou vegetando, ou ele pode estar sofrendo de muita dor e o médico fala, ó, ele vai durar, com a ajuda dos aparelhos, por mais 2 meses. Ou ele vai ficar vegetando por 2 meses, ou ele vai ficar sofrendo por 2 meses sem dormir. E aí meu pai chega e fala pra mim, pai, olha, ô filho, desliga o aparelho, eu não aguento mais, eu tô sofrendo, não aguento mais, isso aqui tá arrancando todas as minhas energias, é uma dor insuportável, me deixa descansar em paz, tal. Se eu, por dó, por condolência, para aliviar aquele sofrimento, eu desligo os aparelhos e causo a morte do meu pai, vejam, é o que a gente chama até de parricídio na doutrina, há crime. Só que o meu motivo não foi simplesmente acabar com a vida do meu pai, foi interromper o sofrimento, a pedido dele. Às vezes pode não ser, ele pode estar vegetando, mas a ideia foi basicamente nobre, né? A finalidade foi nobre. Nesse caso, o ordenamento jurídico autoriza a diminuição de pena com base nessa diminuição aqui, ó. O crime foi praticado por motivo de relevante valor moral. O terceiro é o mais diferente, ó. Sob o domínio, essa palavra é importante, galera, cai em concurso. Cai em concurso a mera influência ou presença. Não. A mera influência ou presença de violenta emoção é pouco. Qualquer um pode matar nervoso. Agora, sob o domínio, o sujeito está completamente possesso.
de violenta emoção e mesmo dominado por violenta emoção, a vítima o provoca. E essa provocação não precisa ser criminosa, basta ser uma provocação simples. Vou dar 2 exemplos, um que é o clássico e outro que vem sendo cobrado recentemente, para vocês ficarem espertos. Olha o clássico. Imagina o seguinte para quem é casado e está me assistindo. Dia dos namorados. Você chega pro seu patrão, posso sair mais cedo, agradar a patroa, tal? Pode. Você consegue 4 horas mais cedo de dispensa. Você compra um buquê de flores, caixa de bombom, chega em casa, até tira o sapato, né? Vai na meia ali pra ninguém te ouvir. Sobe as escadas, quando você abre a porta, você tem aquela surpresa desagradável, aquela quarto cheio de gente, aquela suruba maluca ali comendo solta. Você vê sua mulher no meio, você fica puto, você fica sob o domínio de violenta emoção, saca a arma e sai matando a galera. É isso? Resposta? É. Por quê? Vejam, o adultério, apesar de não ser crime, é pacífico, que é considerado uma injusta provocação. E o sujeito dominado de fúria mata todo mundo, ele se encaixa perfeitamente aqui, nessa privilegiadora. Só tome cuidado, porque além de trocarem essas palavrinhas para confundir em concurso público, tem questão que eu já vi, que a banca ela vai descrever um cenário parecido como esse, só que ela vai falar que o marido já sabia que estava sendo traído e ele premeditou pegar a esposa no pulo. Opa, é diferente. Porque a premeditação pressupõe frieza. E a frieza é absolutamente incompatível, é antagônica com o domínio de violenta emoção. Não está dominado de violenta emoção se o sujeito planejou o crime. Então cuidado, se ele já sabia e planejou, não tem privilegiadora, não tem diminuição de pena. Beleza? E agora, galera, a outra parte, o outro exemplo que eu prometi pra vocês que caiu foi o seguinte, olha o caso. Um sujeito sequestrou uma família, ele invadiu a casa da família, pai, mãe, filha, e manteve todo mundo de refém, amarrou todo mundo. E na frente do pai, ora ele estuprava a mãe, ora ele estuprava a filha, ficava violentando as duas, por 18 horas. Até que a polícia chega, os vizinhos percebem algo estranho, chama a polícia chega e o sujeito se rende, entrega a arma pra polícia e se rende. Já para falar que não há legítima defesa, não há depois reação nem nada. Aí a questão fala que no momento que a polícia vai tirando o sujeito da casa, algemado pelas costas, o pai completamente enfurecido, transtornado, vai saindo, acompanhado pelos policiais também. Nisso, quando o sujeito vai ser colocado na viatura, ele vira pro pai, dá um sorrisinho e uma piscadinha. Ou seja, a injusta provocação. O pai, puto da vida, puxa a arma do policial e desce o tiro no sujeito. É essa privilegiadora? Resposta: é essa privilegiadora. Pegaram? Entenderam? Porque, veja, a vítima no caso aqui é o sequestrador, já para te induzir ao erro, para você ter raiva dele. Não, mas nesse caso do homicídio não há mais injusta agressão, cessou, vai ser homicídio privilegiado, tá bom? Galera, essas são as privilegiadoras, mas eu preciso fazer uma observação com vocês, porque o próximo passo, no próximo bloco, eu vou trabalhar com as qualificadoras. Então, eu tenho que fazer uma introdução importante para vocês, que é o seguinte. As qualificadoras, elas vão ter qualificadoras de ordem objetiva e subjetiva. Deixa eu explicar. Eu já falei isso em aulas anteriores, eu vou repetir aqui, porque aqui é um início de um novo curso, né? Parte especial. Mas vocês vão ouvir muitas das expressões em qualquer ramo do direito, não só no penal, em qualquer um. Subjetivo e objetivo, subjetivo e objetivo, vão ouvir muito isso. O que significa subjetivo, o que significa objetivo? Guarda o seguinte, tudo que é subjetivo está ligado aos motivos, é algo interno. E se é algo interno, eu não consigo entrar na sua cabeça. Então eu vou precisar interpretar o seu comportamento com base em outros elementos. A própria confissão, testemunhas, a sua conduta, enfim, está na sua cabeça os motivos do crime. Já aquilo que é objetivo é aquilo que é concreto, que é externado, está ligado aos motivos, ao modo de execução do crime. Como você pratica o crime? Então aquilo que é subjetivo, o porquê de ter praticado o crime. O que é objetivo, o como foi praticado o crime. Guardem isso. Porque no homicídio, nós teremos qualificadoras subjetivas, ou seja, aquelas ligadas ao motivo. Por exemplo, homicídio por motivo torpe, motivo fútil, a torpeza, a futilidade, está aqui. E também outras qualificadoras objetivas ligadas ao modo de execução. Por exemplo, vocês vão perceber que são qualificadoras que não interessa o motivo, interessa como o sujeito matou, geralmente ligado ao modo perverso de como se mata. Exemplo, o sujeito matou mediante tortura, asfixia, mediante incêndio, explosão, é isso. Por que eu estou falando isso? Aliás, no material de vocês até coloco quais são as qualificadoras subjetivas
Inciso 1º, 2º, 5º e 7º. E quais são as objetivas. E acreditem, eu coloquei o feminicídio aqui por conta do STJ. Porque sempre foi pacífico que o feminicídio, vocês vão entender comigo, tem preconceito no feminicídio. Motivo preconceituoso. Então sempre foi considerado pela doutrina como subjetivo. Mas, recentemente, o STJ, ele inventou que é objetivo. Então a gente tem que seguir os tribunais superiores. O feminicídio está no objetivo, tá bom? Mas por que eu estou fazendo essa introdução? Vejam, vocês devem ter percebido que as privilegiadoras são subjetivas. Todas. A primeira, sob relevante valor, motivo de relevante valor social. Mas eu tenho que interpretar esses valores. Subjetivo. Relevante valor moral. A moralidade depende de interpretação. Sob o domínio de violenta emoção, depende de interpretação. Então, todas as privilegiadoras são subjetivas. E aí vem a seguinte pergunta, essa tem sido cada vez mais cobrada em provas objetivas, dissertativas e até em fase oral. Olha essa pergunta. Existe o chamado homicídio privilegiado qualificado, também chamado de homicídio híbrido. Ou seja, eu posso no mesmo contexto combinar privilegiadoras com qualificadoras? Seria possível combiná-las? E em caso positivo, seria hediondo esse dispositivo, essa modalidade? Vamos entender, galera. Vamos lá. Homicídio privilegiado qualificado. É possível essa figura? Resposta: sim, é possível. Mas tem uma condição. Só é possível se a privilegiadora for subjetiva, vocês vão entender. E todas elas são, nós vimos. E combinada com uma qualificadora objetiva. Porque vocês vão perceber que é compatível. Se eu colocar uma subjetiva privilegiadora com uma qualificadora subjetiva, elas serão contraditórias. Exemplo, como é que eu posso falar que esse homicídio foi praticado sob relevante valor moral, por exemplo, matei o estuprador da minha filha, ou por exemplo, eutanásia, e ao mesmo tempo esse mesmo motivo ser fútil ou torpe? Não bate. Ou ele é relevante, ele tem um valor importante, ou ele é torpe, gera repulsa, revolta, ou ele é fútil, não faz sentido, é desproporcional. Então vejam, é incompatível. Então, subjetivo com subjetivo não dá. Nesse caso, se tiver aparentemente as duas presentes, prevalece a privilegiadora, tá? Agora, é perfeitamente compatível com uma qualificadora objetiva. Matei o estuprador da minha filha mediante tortura. Matei o traidor da pátria mediante asfixia. Matei lá a esposa, a galera adúltera, mediante explosão. Pode, aí é compatível. Então, desde que a privilegiadora seja subjetiva e a qualificadora seja objetiva. Aí dá. Aí vem a segunda pergunta. Terceira aqui no nosso caso, né? Então, essa figura é hedionda? Resposta: não é crime hediondo. Por quê, Diego? Vamos lá. Por falta de previsão legal. Olha só, o legal é que aqui no nosso plano de assinaturas, vocês já possuem aula completa da Lei dos Crimes Hediondos. E lá eu faço uma introdução que o nosso legislador adotou o critério legal. Só é crime hediondo aquilo que está previsto taxativamente e de forma específica no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, Lei dos Crimes Hediondos. Ponto! E vocês vão encontrar lá o homicídio qualificado. Tá lá o parágrafo 2º, com todos os seus incisos. Agora, o parágrafo 1º não dá. E quando eu falo de homicídio privilegiado / qualificado, eu tenho que ter a combinação do parágrafo 1º e parágrafo 2º. E o parágrafo 1º, em hipótese alguma, é hediondo. Logo, essa figura, por falta de previsão legal, não é considerado crime hediondo. Tá bom? Tranquilos? Fácil? Galera, essa nossa introdução já teve muito conteúdo bacana, muito conteúdo importante. E foi uma introdução agora para as qualificadoras. A partir do próximo bloco, já começarei a enfrentar as qualificadoras em si, beleza? Então aguardo vocês até o próximo bloco. Até já!